Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, um podcast criado pelo TechLabs, a incubadora e área de inovação e empreendedorismo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Como já sabem, este projeto tem como objetivo trazer a cada 15 dias conversas com vários atores do nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo nacional, e hoje temos um episódio que eu tenho a certeza que vai ser em tudo especial, porque tenho aqui comigo o Tocha, que é não só um rosto paradigmático deste nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo, como na verdade é ele próprio também fazedor de um grande podcast nacional que não é exclusivamente só sobre empreendedorismo e inovação, mas é muito também sobre isso. E por isso começo desde já por agradecer muitíssimo a tua disponibilidade para Obrigado. tocares de papel e vires hoje aqui fazer o papel do entrevistado. Vou-me esforçar por ficar como entrevistado e não host. Boa. Vamos a isto então. E esta pergunta é da praxe, é aquela com que começamos todos os episódios, porque precisamente o objetivo do podcast é as pessoas perceberem que aproximar, não é, das pessoas que gravitam em torno deste ecossistema, as várias pessoas, os vários atores que o compõem e que contribuem para que ele seja um organismo vivo e que cresça e que se tenha desenvolvido nos últimos anos. E por isso que temos que começar por aí. Quem és tu? Não é? Qual é o teu percurso profissional e como é que de alguma forma andei aqui a fazer digging no LinkedIn, não é? Alguém de engenharia de telecomunicações e informática, depois passa uns anos na China, em Shenzhen, certo? De repente vai transformar-se num investidor, num empreendedor tu próprio, porque tens vários projetos empreendedores também, num comunicador. Conta-nos um bocadinho do teu percurso. Ok, então, mas tentando resumir, porque a história é longa, ainda sou novo, mas já aconteceu muita coisa e isso é espetacular. Portanto, eu fui formado em Telecomunicações e Informática, no ISCTE, e quando saí já vinha com aquele bichinho da inovação e do empreendedorismo e da tecnologia, por causa da minha família, né? Toda a minha família está envolvida e o próprio negócio da Olicipo é um negócio familiar. Portanto, fui trabalhar para uma empresa inovadora na área de telecomunicações. Estamos a fazer um telemóvel, na verdade, para séniores. E estávamos a ter muitos problemas com a China. E, portanto, a decisão foi, pessoal, tem que ir para a China. Porque senão nós não conseguimos resolver os problemas. E foi assim que eu fui viver para Shenzhen. Arranjei uma casa mesmo ao lado da fábrica. E passava os meus dias na linha de montagem a resolver os problemas da hardware. E fomos construindo a empresa. A empresa cresceu. Hoje em dia é uma empresa estabelecida no mercado, com um negócio muito interessante. E acabei, obviamente, por depois fazer o meu percurso a subir para o investidor que era dessa empresa, que é o Licipway. E aí comecei a contactar com mais founders, com mais ideias, com mais falhanços, né? Às vezes nós não gostamos de falar dos falhanços, mas há muitos. Tenho muitos falhanços. E podemos aprender muitíssimo com eles. É, Por isso, podemos aprender. por isso devíamos falar mais sobre isso. Isso é uma boa frase, que é podemos aprender. Muitas vezes não aprendemos, né? Porque não paramos para pensar. E portanto é muito importante aprender com os falhanços. Isso fez-me ficar exposto a um conjunto de empreendedores incríveis, né? Portanto, acima de tudo, nós na Licipway investimos em empresas, early stage, portanto, normalmente pre-seed stage, primeira ronda de investimento, os primeiros investidores. Fazemos pre-company, pre-revenue, pre-product, uma coisa assim um bocadinho diferente do que se costuma fazer em Portugal e normalmente reservado para business angels. Que nós também podemos ser considerados um pouco business angels. E isso deu-me esta comunidade que nós criamos da Olicipo, a comunidade OW, onde há montes de empreendedores com os quais nós nos identificamos, que têm os nossos valores, é acima de tudo por isso que nós investimos. Obviamente que os negócios convêm serem bons, né? O objetivo final também é ter retorno financeiro, mas ao estar exposto a estas pessoas, né? É por isso que eu digo muitas vezes aos empreendedores: vão para o ecossistema, vão a eventos, falem com pessoas que são empreendedores. Isso começa-te a dar montes de ideias. E com isso começaram a nascer vários projetos, desde o podcast, que acima de tudo foi como é que nós give back, como é que nós damos à comunidade, Uhum. um, e depois outros, como por exemplo a Angels Way, que lançámos agora um fundo para qualquer pessoa poder investir, as aldeias na Serra da Lousã, que recuperámos e onde queremos trazer empreendedores e inovadores também para estarem num sítio bonito, no meio da natureza, e aprenderem também o que é regeneração. E porque é que é importante a regeneração e não tanto a manutenção. Uhum. E depois uma data de empreendedores que estão a construir os seus projetos, desde skates elétricos e motas elétricas, a produção de insetos, marketplaces, fintechs. Portanto, nós temos uma filosofia que eu gosto muito, que é: nós não investimos em empresas concorrentes. Isso faz com que tenhamos que estar sempre à procura de novas áreas. Uhum. Se já temos alguém na área de um marketplace de beleza,
pá, não vamos investir nessa área, não é? Então isso permite-nos abarcar várias áreas, vários empreendedores com paixões em áreas completamente diferentes e que depois, quando eles se juntam na comunidade, percebem: espera lá, tu estás a fazer insetos, eu estou a fazer advertisement, pá, mas os nossos problemas são muito semelhantes, não é? Uhum. E pronto, e agora com esse bichinho e com todas estas pessoas à nossa volta, é inevitável teres ideias inovadoras e quereres fazer coisas diferentes, quereres crescer o ecossistema. Nós só investimos em Portugal, é a nossa tese, e portanto o nosso objetivo é mesmo crescer aqui o ecossistema em Portugal para que nós possamos tornar-nos próxima Silicon Valley. Incrível. Ahm, o que estamos aqui a fazer, tu já desvendaste um bocadinho disto, também é na verdade aqui um podcastception. Hum, Inventei esta palavra, acho que correu bem. Porque na verdade tens, e estávamos a falar nisto em off antes de começar a gravar, com o teu pai, exatamente, José o José Serra, Serra. o Bitalk, que é provavelmente para mim e para muitas pessoas deste ecossistema o primeiro podcast a falar sobre empreendedorismo em Portugal que começámos a ouvir, numa altura em que era uma miriade encontrar conteúdo a ser gerado em português para falar e refletir sobre este ecossistema. Como é que vos surge esta ideia? E já são quantos episódios? É imenso, vocês já fazem isto há imenso tempo, certo? Qual é o histórico que há aqui e o que é que tu retiras, portanto, ideia, histórico, e o que é que retiras deste projeto que vocês decidiram lançar e que entretanto já ganham asas, porque já está no canal Q, como estavas a contar ainda há pouco. Fala-nos um bocadinho sobre o Bitalk. Portanto, o BitTalk, penso, em janeiro de 2024 vai fazer 4 anos. Ahm, e realmente o meu grande desafio para a equipa, portanto, nós já somos uma equipa, não sou só eu e o José que estamos ali sentados, existe uma equipa toda por trás, inclusive uma empresa onde nós investimos, que é a Gaff Visuals, que produz o podcast. A primeira coisa que eu disse foi: eu não quero saber do episódio 3 nem do 5 nem do 10. O único episódio que me interessa é o episódio 100. E vocês não podem saltar números. Portanto, vamos lá a isso, não é? E eu acho que isso é muito importante quando se faz um podcast, porque a maior dificuldade num podcast é a consistência e a continuidade. E portanto, para nós foi importante montar uma estrutura à nossa volta e um processo à nossa volta que nos permitisse dedicar tempo. Não é? Nós não ganhamos nada com aquilo. Quer dizer, ganhamos indiretamente, posso falar um bocadinho como, Uhum. mas não há nenhum retorno financeiro e, portanto, é um investimento de tempo. Como é que surgiu? Surgiu numa ótica de nós sempre convidávamos um empreendedor para falar do seu projeto. ah, Tínhamos uma regra que é: já que nos vamos sentar e vamos dedicar aqui esta próxima hora à reunião, na altura fazia poucas reuniões remote, maioritariamente era presencial, já que vamos dedicar esta hora, pá, normalmente o investidor ao fim de 5 10 minutos já percebe se quer investir ou não. E muitas vezes nós dizemos: não, provavelmente não vamos investir nisto, mas já que estamos aqui, vamos dar valor. E ficávamos com a sensação, no final das conversas, éramos nós, autênticos, a tentar com as nossas ideias malucas, nós somos uns idiotas, gostamos de dar ideias, né? Sentíamos que os empreendedores saíam da reunião e diziam: epá, é uma pena vocês não investirem, epá, mas foi excelente, esta hora valeu muito. E nós começámos a pensar como que isto tinha tanto valor para estes empreendedores que seguramente também teria para outros. E a primeira ideia do Bitalk era, na verdade, gravar essas reuniões. Uma ideia que depois não foi para a frente, por razões óbvias. As pessoas têm os seus bebés, não querem partilhar todos Claro. os detalhes. Nós, nas nossas conversas, íamos a questões muito a fundo. Epá, se calhar não vai ser tão bom porque as pessoas não vão querer partilhar, vão se sentir inibidas. E portanto começámos a procurar um conceito. Esse conceito também passava muito pela questão de muitos empreendedores vinham ter connosco a ouvir podcasts de Silicon Valley, onde as rondas pré-seed são 5 milhões, não é? E depois chegavam em Portugal e ficavam escandalizados quando um investidor nem sequer avalia a empresa num milhão. Mas- E portanto nós pensámos: epá, falta aqui a realidade portuguesa. Então vamos fazer um podcast que fale da realidade portuguesa, de negócios, de investimentos, por isso é que se chama Negócios à Portuguesa, não é? O Uhum. Bitalk. Um, e vamos tentar trazer valor ao ecossistema e inspirar as pessoas a criar melhores negócios, porque isso significa depois, quando os empreendedores vierem ter connosco, as empresas têm mais qualidade. Portanto, nesse ponto pode-se Uhum. ver um objetivo egoísta. E o retorno indireto, uma parte Esse é do retorno uma parte dos indireto que retornos estavas a indiretos, falar. outra parte é, obviamente, a exposição que nós damos à marca e àquilo que nós fazemos, acima de tudo, os valores que nós temos. Porque, como eu disse, nós investimos muito em pessoas e o que eu quero é que a pessoa, quando ouça um Bitalk, perceba que nós somos investidores, mas acima de tudo, perceba quais são as nossas ideias. E diga assim: epá, estes gajos, eu não concordo nada com estes gajos. Então, nós não somos a pessoa certa para ti. Pois. Ou então: uau, estas ideias, epá, eu revejo-me nisto. Então eu quero estes investidores. Então, nessa ótica, nós também ganhamos muita exposição e muitas empresas vêm ter, muitos empreendedores vêm ter connosco, exatamente por causa do Bitalk. Claro. E ao mesmo tempo estão ali a partilhar, eu acho que lições que são muito úteis, mesmo que vocês não estejam alinhados, isto só para não desincentivar quem não está alinhado convosco a continuar a ouvir, porque eu acho que mesmo quem não está alinhado convosco retira muita informação
sobre temas super prementes, não é? Porque vocês não falam só exclusivamente sobre isto. Nós agora falamos Ahm, sobre tudo. Vocês falam sobre tudo. Houve um episódio que eu vi há pouco tempo que estavam a falar sobre política fiscal. Aquilo foi super interessante para mim, não é? Exato. Estar ali a pensar as diferentes noções de política fiscal que podíamos tentar trazer para o nosso E esse é país. um bocado o nosso desafio agora, sabes? É procurar. Nós no início olhávamos muito para convidados, né? Olha, vamos convidar esta pessoa. Uhum, E agora o que nós procuramos fazer é identificar temáticas e depois ir procurar as pessoas para essas para falar temáticas. sobre essas Né? temáticas. E tem que ser temáticas que deem de conversa para uma hora e meia, né? Portanto, às vezes há temáticas que até são interessantes, epá, mas em 10 minutos nós despachamos a conversa e, portanto, temos que ir mais fundo. Portanto, se alguém tiver sugestões, nós estamos sempre abertos a sugestões de temas e pessoas que possam falar desses temas. Boa. E entretanto o podcast passou para outro formato também que é o televisivo. Eu nem sabia disso, porque eu só ouço exclusivamente nas plataformas de podcasts. Mas ele passa no canal que é certo. Como é Exatamente. que isso também surgiu aqui de uma ideia, obviamente, de amplificar provavelmente mais o conteúdo, não é? Mas foi fácil para vocês trilharem esse caminho e passarem isso para esse formato também? Nós, from day one, fazemos vídeo. Portanto, mesmo na ótica do conceito do Bitalk, a minha ideia foi sempre gravarmos vídeo, porque eu depois quero fazer cortes e pôr nas redes sociais. Uhum. Né? E, portanto, para isso, só áudio fica curto. Portanto, nós, desde o início, que fazemos vídeo. Obviamente que a partir do momento em que falamos com o canal que pá, pessoas espetaculares, com ideias bastante diferentes daquilo que é o típico da televisão e que Uhum. nos dão uma liberdade incrível para nós fazermos o conteúdo que nós realmente queremos. Obviamente que eles colocaram algumas regras de televisão, não é? Portanto, qualidade da imagem, os movimentos de câmara. Portanto, antes nós agora temos uma grua, fazemos filmagens em movimento, e portanto houve alguma bastante profissionalização por parte deles, mas nós já de certa forma fazíamos isso, portanto foi natural. Ok. E tem sido, obviamente, e não é obviamente, é provavelmente importante para também crescer o projeto e fazê-lo chegar a outros públicos, certo? Claro. Sentiram isso, esse impacto de repente televisionar o conteúdo que vocês estavam a produzir? Sem dúvida, e posso dizer que eu fiquei um pouco chocado com o impacto. Né? Portanto, uma pessoa pensa, o canal que está no canal 102 ou que é o 105, quem é que vê aquilo? A verdade é que abriu-nos um leque de pessoas que nos ouvem completamente diferente, com um perfil diferente. Uhum. Como tu sabes, né? Quem é que ouve podcasts? É um certo tipo de pessoas. Zapping na televisão, toda a gente faz. E Fixe. portanto, nós vimos logo o impacto ao fim de 2, 3 meses de pessoas que normalmente não ouvem podcasts e que dizem mesmo, "Ai, não ouço podcasts, mas no canal que eu vejo." E portanto, fomos buscar um público completamente diferente, que é interessante, porque às tantas tens uma mãe que está a ouvir o Bitalk e o filho até há um estudante empreendedor, inovador, nem sequer sabe da existência, e a mãe diz: aqueles gajos não devias ir falar com eles, peça a tua ideia maluca. Né? E portanto começam a Sim. acontecer coisas inesperadas. E realmente o reach, portanto a audiência do canal Q surpreendeu-me muito. E eu acho que estou a ouvir falar, e estou-me a lembrar de um episódio que gravámos com a Mariana Barbosa, que trabalhou durante muitos anos a fazer cobertura jornalística a temas de empreendedorismo, e falávamos sobre isto, sobre uma lacuna que existe, sobretudo num período pós-pandémico, de cobertura mediática a estes temas. De repente, se olhares bem, não há assim tanto conteúdo a aparecer nem na televisão, nem nos nossos jornais, só pensado para isto, para o empreendedorismo. Portanto, eu acho que é muito interessante isso, porque também traz para um meio onde é cada vez mais fundamental também falarmos sobre empreendedorismo, conteúdo que efetivamente não está assim tão diversificado. Uhum. E esse foi o nosso, acho que foi a nossa primeira vitória, foi conseguir falar dessas coisas. E eu sinto que agora nós estamos a entrar numa fase nova em que queremos ir um bocadinho mais longe e queremos ir não só ao empreendedorismo, mas explicar, não é explicar, é mostrar às pessoas que a vida não é a nossa rotina do dia a dia somente. Não é? Portanto, existem muitos outros temas mais profundos com os quais nós devemos pensar, Uhum, e é importante nós estarmos conscientes desses temas para que nós possamos evoluir não só em termos de carreira, mas em termos de qualidade de vida. uhum. Não é? E E percebermos que, intelectualmente também, não é? intelectualmente, exatamente, portanto, percebermos que o mundo anda muito rápido. A evolução tecnológica é cada vez mais rápida, não é? Desde os temas de blockchain, inteligência artificial, tudo isso vem mexer com estruturas sociais que nós temos implementadas na nossa sociedade. As pessoas vão viver de forma diferente, estão cada vez a Uhum. viver de forma diferente. Com o AI é muito óbvio, né? Aí vem aí a inteligência artificial, vamos ficar todos sem trabalho. Mas outras tecnologias que não foram tão óbvias fizeram mudanças profundas na forma como nós organizamos a nossa sociedade, né? Nós íamos
à praça dos táxis, agora chamamos o Uber. Uhum. Isso teve um grande impacto na nossa economia e na forma como nós estamos organizados. E todas estas grandes empresas que criam estas inovações tecnológicas, elas são incrementais. Portanto, elas não chegam um dia e nós no dia a seguir dizemos assim, uou, mudou. Não, elas entram devagarinho na nossa vida e nós não nos apercebemos. E se não temos alguém que está a falar destes temas e está-nos a tentar Exato. E a fazer pensar, desconstruí-los. a Sim, sim. desconstruí-los, nós acabamos por ficar na nossa roda do nosso dia a dia, na nossa rotina, e quando damos por ela, passaram 10 anos. Verdade. Super importante. Vamos mudar para outro chapéu, que é o chapéu de investidores. Já falaste um bocadinho, mas eu acho que podíamos aprofundar um pouco mais. O que é que vocês, enquanto investidores, tanto na Olicipo, de que já falaste, como agora na Angels Way, tentam fazer aqui no nosso ecossistema? Qual é a vossa tese? O vosso portfólio, fala-nos um bocadinho sobre isso. Alguns investimentos que tu orgulhosamente queiras mostrar ao mundo que fizeste. Ahm, e por agora aqui, eu tenho outra pergunta, Ok. mas acho que agora, por agora começamos aqui. Pá, isso é o pitch do investidor. O que é que a gente investe? Nós investimos em tudo. Ok? Como eu estava a dizer, nós procuramos investir em áreas cada vez mais diversas. Nós acreditamos que isso faz crescer não só as pessoas que fazem parte da comunidade, como as nossas próprias ideias. E portanto isso é muito importante para nós para crescer como melhores investidores. O que é o nosso foco principal? São 3 pilares. É primeira ronda de investimento, idealmente, Uhum. há exceções. Empresa sediada em Portugal, não, again, há exceções. No caso, por exemplo, do Web3 descentralizado, nós procuramos pelo menos um founder português. E tecnológico. Portanto, em que a tecnologia possa ser alavancada ahm, para exponenciar o impacto desse produto ou serviço. Portanto, esses são os nossos 3 pilares. E significa o quê? Que nós investimos em todo o género de empresas, desde startups, mais óbvio, a tokens no mundo Web3, Uhum. a negócios mais tradicionais. Portanto, nós não somos investidores típicos no sentido em que nós não temos um fundo. Portanto, nós não temos LPs, isto agora estou a falar da Olicipay. Nós investimos o dinheiro que geramos na comunidade. Portanto, nós temos uma série de empresas que são empresas de negócio, portanto, não altamente inovadoras, Uhum. em negócios estabelecidos em Portugal. Por exemplo, uma software house que desenvolve software. Não é propriamente uma coisa inovadora, mas há negócio para uma software house. Portanto, essas empresas têm lucros no final do ano. Nós temos parte da empresa, recebemos parte dos lucros, agarramos nesses lucros e, em vez de comprar aviões e Claro. Ferraris, investimos em mais empreendedores. Escolhem investi-lo. É aquilo que nos faz, que nos Uhum. move. E é assim a Olicipay. No caso da Angels Way já é um bocadinho diferente. O que nós estamos à procura, outra vez, ajudar a comunidade. Portanto, baixámos os tickets de investimento de um fundo tradicional, que normalmente andavam à volta dos 50, 100 mil euros. Quem é um empreendedor que tem 50 mil euros para pôr no fundo? Muito poucos. Portanto, nós temos, e se for 1.200 euros? Se calhar há alguns ou bastantes empreendedores que são capazes de colocar 1.200 euros. E até pessoas que trabalham em startups ou pessoas que trabalham em corporates. Uhum. Não é? E, portanto, baixámos o ticket drasticamente. Obviamente, tivemos que aumentar o número de pessoas que entram no fundo. Portanto, estamos a falar de entre 500 a 1.000 pessoas que vamos ter na Angels Way, com tickets de média de 2, 3 mil euros, onde as pessoas podem participar ativamente a identificar empresas, a fazer a due diligence, a votar e a dar chamamos o conselho consultivo, não é? Para tomar a decisão de se fazemos aquele investimento ou não, todos juntos, de um bolo de dinheiro que nós todos criamos. Portanto, é uma forma de criar, acima de tudo, comunidade, Uhum. e dar uma experiência diferente às pessoas para que elas sintam um bocadinho o outro lado. Porque às vezes o que nós sentimos no empreendedor, ele vai falar com um investidor e está a vender o seu peixe. Mas tu, como empreendedor, aquilo que deves perceber é o que é que move a pessoa que está do outro lado. A melhor forma de perceberes isso é ir para o outro lado também. E portanto é um bocadinho disso que nós queremos dar aos empreendedores, e eu acredito que os empreendedores que estiverem na Angels Way, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, vão conseguir obter melhores investimentos, rondas maiores, atrair investidores mais interessantes, Uhum. profissionais, com mais nome, porque vão perceber qual é a lógica do investimento. Claro. Né? E tu estás a analisar uma empresa e perguntas a um empreendedor, estando do lado da Angels Way, mas qual é o teu go-to-market? E como é que tu fizeste este número? Depois começa a pensar, espera lá, mas eu no meu pitch, quando faço a investidores, não estou a referir isto. Não é? E Claro. portanto é essa experiência Learning que nós by queremos dar. doing. Exatamente, é essa experiência que nós queremos dar. Portanto, um objetivo de, novamente, fazer crescer o ecossistema. Muito bem. Falámos há bocadinho, não, vou aqui inverter o guião, mas eu acho que é importante se calhar irmos aí. Falámos aqui sobre falhanços.
efetivamente as aprendizagens que podem decorrer daí desse processo de falar e de falhar e de falarmos abertamente sobre o facto de termos falhado, que é uma coisa que eu acho que nós culturalmente em Portugal ainda não conseguimos abraçar de maneira muito fervorosa. Não, toda a gente Ao tem medo de falar de Exato. falhanços. Ao contrário de outros contextos em que se houve aquelas típicas histórias de um investidor não mete dinheiro se tu ainda não tiveres enterrado pelo menos 2 ou 3 empresas, porque significa que aprendeste já qualquer coisa nesse processo que vai fazer de ti um melhor empreendedor para aquela quarta que vais abrir, não é? Mas nós aqui ainda temos um bocadinho a filosofia oposta, não é? Falhar como um estigma. Hum, Onde é que tu já falhaste no teu percurso profissional? Ui, E que aprendizagens é que retiraste daí? já falhei em muitos, muitos sítios. Ahm, eu acho que em termos de talvez o passado mais recente, o maior falhanço que nós cometemos em investimentos é investir em ideias ou investir numa área que parece que está hot, que é boa, Uhum, e descurar um pouco quem é o empreendedor que está por trás. Esses foi os piores falhanços que nós fizemos, no sentido em que pensámos, uau, isto é incrível, vamos investir nisto, pá, mas aquela pessoa não era bem a pessoa que nós pensávamos que era. Portanto, isso é um dos erros crassos. Ahm, outro erro que nós também já cometemos, isto tem a ver com a razão pelo facto de nós queremos procurar coisas muito inovadoras, é investir em coisas que estão antes do seu tempo. Portanto, epá, isto é incrível, isto vai ser brutal, sim, mas uma empresa tem um burn, né? Portanto está a gastar dinheiro, e se tu não consegues rapidamente chegar ao ponto de break-even e que podes começar a crescer, ou ao ponto de teres as métricas suficientes para mais investidores entrarem, porque aquilo que tu acreditas vai acontecer daqui a muito tempo, uhum, tu acabas por morrer antes de lá chegar. claro. Né? E portanto, too soon é mau. Too late também é mau. Não é? Há aí algures no meio um equilíbrio difícil de encontrar, provavelmente. O investimento é equilíbrio. É encontrar o equilíbrio sobre vários pontos muito complicados. Porque acima de tudo, o que é importante para os empreendedores, eu digo isto muitas vezes, é os empreendedores, os investidores não sabem o que é uma empresa de sucesso. Ninguém sabe. Porque se os investidores soubessem, todos os seus investimentos eram sucessos. E não são. Esmagadoramente não são. Ou seja, a esmagadora maioria são insucessos. Isso porquê? Porque os investidores já viram muitas coisas e sabem algumas coisas que no passado não funcionaram, é muito provável que não funcionem no futuro, e portanto conseguem evitar essas coisas, mas eles não sabem. E às vezes os empreendedores deixam-se cair em cima da opinião dos investidores. Pá, não façam isso. Né? Vocês têm que ter as vossas próprias ideias, e aqui é mais um equilíbrio muito importante, que é encontrar a pessoa que sabe ouvir. Portanto, tens dois tipos de pessoas. A pessoa que chega, apresenta-te uma ideia e tu dizes, epá, mas esta parte aqui eu não concordo. E ele imediatamente coloca-se à defensiva e começa a defender aquele ponto. Uhum, Não é? E depois tens o outro empreendedor que chega, diz-te uma ideia e tu dizes, epá, mas esta parte aqui se calhar podia ser um bocadinho diferente. Ele, exatamente, é isso mesmo, a gente vai mudar já. Portanto, este equilíbrio entre teres as tuas próprias ideias e seguires o uhum. teu caminho porque tu acreditas nele, e o equilíbrio de mudar porque alguém te deu uma opinião, é muito importante encontrar a pessoa certa que ouve as opiniões e depois tira as suas conclusões. Uhum. Né? E E este é algures o encontrar empreender. aí o ponto de equilíbrio entre a teimosia de acreditares na visão do negócio e tudo mais, mas ouvires este feedback é importante, de investidores e não só, não é? De outros stakeholders, de mentores, Uhum. com quem te vais cruzando no caminho. Passava agora, já falaste aqui de alguns erros e acho que importantes com os quais certamente vocês aprenderam para fazer um melhor trabalho para a frente enquanto investidores, mas e das vossas empresas? Que falhança é que vocês já viram acontecer nas equipas em que investiram e que podiam ser lições importantes para partilhar com outros empreendedores? Casos concretos, deixa-me pensar. Se não quiseres dizer os nomes dos Não, empreendedores posso ou das dizer. Não, empresas, mas os empreendedores não preciso dizer, o que mas importa é realmente as histórias por trás, não é? Do que é que levou a esse falhanço e. sim, estou-me assim a lembrar. Tenho um específico que foi Too Soon, né? Que nós desenvolvemos uma tecnologia espetacular. É uma empresa que tem patentes nos Estados Unidos, 6 patentes, se não me engano. Uhum. Um, isto já foi há 10 anos que nós fizemos a empresa, e hoje essa tecnologia ainda não existe. Ou seja, ainda está para chegar. Portanto, foi way, way too soon. Na área de advertisement. Uhum, Temos outra que era uma ideia que nós achávamos espetacular, que era conseguir conectar entre turistas e os experts locais. E qual foi o nosso erro aí? Nós desenvolvemos o produto foi para o mercado, e obviamente, quando o produto foi para o mercado, nós começámos a colocar dinheiro em advertisement. E portanto, os utilizadores estavam a entrar. Nós colocávamos uhum. dinheiro, os utilizadores entraram.
Mas o que acontecia? Assim que nós parávamos de colocar um bocadinho de dinheiro, a curva não decrescia um bocadinho, caía a pique. Então era um típico, foi o que é que nós aprendemos? Foi que era um típico produto que precisa de muito dinheiro para Uhum. ganhar a massa crítica para se conseguir movimentar. Isto é o mesmo do Facebook, né? O Facebook podia Claro, gastar claro, milhares de euros em advertisement, mas se não tiver lá 1 bilhão de pessoas como tem agora, não teria o valor que tem. claro, Portanto, eles durante muito tempo, ou a Amazon, é um excelente exemplo, durante muitos anos tiveram a queimar dinheiro até conseguirem ganhar a escala crítica. claro. E esse foi exatamente o problema. Assim que nós parávamos de investir em advertisement, aquilo caía a pique. A ideia era má? Eu acho que a ideia era boa. Poderia ter funcionado? Acho que sim. Mas não com o montante de investimento que nós Claro. éramos capazes de colocar. Ficaram reféns de gastar muito mais dinheiro do que aquilo que antecipavam Yeah. inicialmente, não é? E Para esse aquilo ter sucesso. é mais uma, acho que um conceito importante para os empreendedores perceberem, que é, quando estás a criar uma startup e não um negócio tradicional, ah, tu vais crescer com rondas de investimento. Isso significa que vais buscar os primeiros investidores, o pré-seed, eles investem algum dinheiro, a seguir vai entrar o seed, a seguir o Series A, etc. O que é importante perceber é que há investidores para cada uma das fases e os investidores focam-se nessas fases. Se me vier uma empresa com um Series A, eu não consigo avaliar a empresa, porque eu acima de tudo tenho que olhar para números, para as conversões, portanto é mais financial, não é? Uhum. Um investidor de série A olha para uma empresa pré-seed, ele também não consegue avaliar, porque não há vendas. Pois. Ali há um bocado de intuição, é as pessoas, é conseguir imaginar um futuro que ainda está muito longe. Portanto, os empreendedores são muito diferentes, mas eles estão completamente ligados. O investidor pré-seed entra e a seguir vai ter que entrar o seed. E portanto, quando um investidor entra em pré-seed, o que pensa é quanto dinheiro é que esta empresa precisa e quais são as métricas que tem que atingir para um investidor seed querer entrar. Não é o que é que nós vamos construir ou não. Não, tu tens que perceber exatamente esta lógica. E portanto, assim que eu vou investir numa empresa pré-seed, pronto, ok, com estes 100 ou 150 mil euros, quais são os resultados que nós conseguimos obter? E pronto, diz, olha, vamos conseguir 5 mil euros de MRR e ter um produto no mercado e vamos ter X, Y, Z. A seguir, eu olho para investidores seed, alguns que eu conheço, ou também já de experiência, e penso, isto é suficiente para eles depois colocarem mais meio milhão de euros na empresa, ou 1 milhão de euros na empresa? Ou eles vão dizer, não, tens que crescer mais. Se eles disserem, não, tens que crescer mais, isso significa que os 100, 150 mil euros não são suficientes. E se eu puser lá os 150 mil euros, eu estou a perder os 150 mil euros porque eu não vou conseguir atingir aquelas métricas. Ah, e isto também é uma coisa que tu aprendes. ninguém me ensinou isto no início. E mesmo o ecossistema empreendedor português e mesmo as startups estavam muito no início, havia muito poucos players. Agora, felizmente, estamos muito melhor. Acho que ainda temos espaço para ficar melhores. Mas este tipo de ideias são coisas que é preciso falar. De acordo. Né? E é preciso partilhar isto com os empreendedores para eles perceberem. Não vale a pena levantar 50 mil euros para a tua startup se não vais conseguir atingir as métricas necessárias para seed. E isto depois Pois. continua, não é? O próprio seed, quando vai investir, vai dizer, mas tu queres meio milhão, mas vais conseguir atingir estes números, é porque Claro. senão o gajo a seguir não entra. Claro, claro. E é por isso é que vemos muito no nosso ecossistema e isto vê-se de forma muito clara só na realidade da nossa incubadora. Portanto, imagino isto extrapolado para o país inteiro, deixa muitas vezes os empreendedores reféns dos programas de aceleração que conseguem ir buscar dinheiro, de financiamento não dilutivo, é um desgaste brutal, constante, à procura de ir buscar aqueles grãozinhos para encher o papo à galinha, porque não estás a conseguir levantar rondas subsequentes precisamente por isto que estamos aqui a falar, não é? Porque ainda não foi dinheiro suficiente para atingir as métricas que eu preciso para ir à etapa seguinte. E às Portanto, vezes isto até é execução. é um loop, às vezes é, mas muitas vezes não é só isso. É mesmo um subinvestimento que é feito numa fase inicial que não te permite chegar ao ponto em que tu chegas inequivocamente a uma ronda seed e dizes, está aqui. Então as métricas aqui inequívocas que mostram que isto funciona, não é? Às vezes não é só execução, às vezes é mesmo isto. Mas eu tenho, por exemplo, exemplos mais. Às vezes não é só execução, e o problema do ecossistema português é a falta de investidores em algumas fases. Uhum. Eu ia te perguntar agora sobre isso. Como é que tu olhavas para este ecossistema de Nós, investimento? nós em Portugal olhamos para o pre-seed e para os business angels. Os fundos VC normalmente não entram em pre-seed. E alguns dizem que entram, mas não é bem assim. Às vezes entram quando o empreendedor é incrível, falhou 3 vezes, Uhum. etc. Se calhar entram num pré-seed. Mas eles estão mais focados na fase seed ou na fase Series A. E na fase pre-seed acaba por ficar para os business angels. E qual é o problema dos business angels? Os tickets são mais pequeninos, tem 15, 20, 25 mil euros, e eles estão espalhados. Não é? Onde é que eles estão? Onde é que estão os business angels? Onde é que eu estou a fazer uma empresa na área de vinhos?
Quem é que são os business angels? Pessoas que trabalharam nessa área durante muitos anos, conseguiram acumular capital e agora querem investir em empresas e ajudar empreendedores. Onde é que eu os encontro? É super difícil, né? E portanto, se nós conseguimos resolver a parte do pre-seed, a seguir temos o problema do seed. Se nós Uhum. resolvemos o seed, a seguir temos o problema do Series A. Portanto, isto está tudo encadeado. Nós temos que resolver todas as fases de investimento. E eu sinto que nós temos muito investimento numa fase posterior, Series A para cima, e temos pouco investimento nesta fase pre-Series A, essas fases Uhum. seed e pre-seed. E isso faz com que depois os empreendedores andem a inscrever-se nesses programas para ganhar 10.000 euros, 15.000 euros, Pois, né? E gastam muito tempo a trabalhar para o programa e para aquilo que tem que ser o programa e não para aquilo que é construir a sua empresa, né? exatamente. E o foco na sua empresa. Portanto, é um equilíbrio complicado de fazer, mas eu acho que nós estamos cada vez melhor. É engraçado porque lá está, deste encontro de cabeças diferentes a pensar, nasce efetivamente a iluminação. Porque eu acho que um dos chavões que mais se repete neste nosso ecossistema é precisamente que estamos muito bem e conseguimos apoiar as empresas cada vez melhor numa fase inicial, que é precisamente o oposto que tu acabaste aqui de dizer, ou seja, que temos cada vez mais investidores para seed, Series A, poucos numa fase inicial, aquilo que eu ouço à minha volta acaba por ser um bocadinho o oposto disto. E lembro-me de discutir isto com muita gente e surgir muitas vezes o argumento de, pois, mas somos pequenos, é normal que em fases mais avançadas do negócio de repente tens de começar a olhar para fora, para o UK, para os Estados Unidos, para a Europa, porque efetivamente temos uma escala pequena. Mas, o ano passado estive em Israel, que é do mesmo tamanho que Portugal, e tem um ecossistema vivíssimo de investimento em qualquer etapa de investimento que estejamos aqui a falar. Então, será que é mesmo só escala? O que é que tu achas sobre isto? Não é escala, é mentalidade. Ahm, Nós temos uma mentalidade própria, como qualquer povo tem. Eu acho que nós somos incríveis. Nós fizemos os descobrimentos. E podemos criticar o que quisermos. Por causa disto, por causa daquilo. Nós fizemos. Nós dividimos o mundo a meias com Espanha. Não é? Portanto, o potencial está lá. A questão é que, ao longo do tempo, por várias razões, seja razões políticas, seja razões de acesso, por estarmos na ponta da Europa, seguramente nós temos várias justificações. Mas, acima de tudo, é a nossa mentalidade. E porquê que os empreendedores muitas vezes vão lá para fora? Às vezes não é só porque há mais investidores, é porque eles olham para os negócios de forma diferente. Tu chegas lá fora com alguma atração e tens um produto interessante, o investidor facilmente te avalia a empresa em 10, 20, 30 milhões. Vais na mesma fase em Portugal, um investidor que investe nessas fases, ele diz: 10 milhões, estás louco, Uhum. estás em Portugal, isto não vale nem 5 milhões. É a mentalidade. Né? Se nós não olhamos para as empresas de forma hum, ambiciosa Claro. e que elas vão crescer, como é que depois as empresas conseguem posicionar perante os outros investidores e os outros mercados como ambiciosas? Nós vamos com medo, vamos com o rabo entre as pernas. Ainda ontem estava num board de uma empresa e estávamos a discutir uma ronda de investimento alta, só de 5 milhões, hum, e todas as pessoas no board diziam: pá, temos que ir para fora, esquece, temos que ir para fora. Mas há 5 milhões para investir em Portugal. Há investidores que conseguem fazer esses tickets de investimento. Mas porquê que eles todos dizem olha para fora? Porque ele queria uma avaliação de 30, 40, 50 milhões Então, e isso em esquece, é Portugal não vais impossível aqui. conseguir. E toda a gente, pois, mas alguém faz isso e de repente fomos analisar o mercado, porque os números são públicos. Quem é que são as empresas nesta área que fizeram rondas? E estávamos a discutir, pá, não sei, 5 milhões, pá, é uma grande ronda. 40 milhões de avaliação, um bocado alto. Quando fomos ver os números, uma semana antes, uma empresa exatamente na mesma área, com um produto que nós achamos que tem muito mais dificuldades em entrar no mercado, portanto, nós achamos que eles estão a fazer algumas coisas erradas, tinha acabado de levantar 15 milhões, com mais de 100 milhões de avaliação, né? E o empreendedor, que é uma pessoa muito apaixonada pela área, conhece muito bem a área, dizia assim: "Man, eu estive com eles há 3 semanas num evento, eles não têm nada. Comparado connosco, eles estão na idade Uhum. da pedra." E nós estávamos com dificuldade em mentalizar-nos que nós conseguimos 5 milhões quando aqueles gajos levantaram 14. Pois, Portanto, eu acho que é a mentalidade. E a mentalidade traz tudo o resto. Se nós temos uma mentalidade mais claro, positiva, temos fundos maiores, os fundos são mais ambiciosos, colocam mais dinheiro. claro. E depois temos um problema crónico no nosso país, que tem a ver com apoios. Não é? O nosso ecossistema empreendedor tem muitos apoios do Estado. E isso faz com que nós nos encostemos um bocado à bananeira. Né? Desde os apoios do Banco de Fomento. Eu não estou a criticar os apoios, eu acho que eles são importantes. Ah, mas tem que ter uma estratégia. E às vezes parece que nós simplesmente agarramos em sacos de dinheiro e despejamos para o ecossistema e achamos que aquilo vai funcionar. Não vai. Se nós despejamos dinheiro assim, às vezes estamos a fazer pior do que melhor. Uhum.
né? E esta questão que nós temos agora, por exemplo, dos fundos CIFID, em que temos fundos muito grandes para investir em inovação e desenvolvimento, ah, é um bocado complexo, não é? Porque a forma como esse dinheiro chegou lá, não é? Não é? De onde é que vem os fundos CIFID? Vem de lucros das empresas, é dinheiro Uhum. que ia para o Estado. E portanto, era dinheiro que para essas empresas estava perdido. Então, metê-lo num fundo, bem, se vier de lá €1, ou se vier o mesmo dinheiro que eu meti, eu já ganhei. Claro. Qual é a procura de retornos? A procura é mínima. O correr o risco ali é baixo. Investe aqui, investe ali, não pensas muito, baixa a avaliação para a gente ter retorno, etc, etc. Portanto, serão bons os fundos CIFID? Muitas das nossas empresas estão a utilizar fundos CIFIDs e têm investidor de fundos CIFIDs e há investidores espetaculares. Pessoas, né? Pessoas muito interessantes, investidores. Pá, mas eu não sei se isso é bom para o ecossistema. E quando acabar? E quando os fundos CIFID, quando o governo disser acabou-se esta brincadeira dos fundos CIFID, já não há mais. De onde é que veio o dinheiro? Já estávamos habituados àquilo. É um bocado o exemplo do drug dealer que vai dar droga para a porta das escolas, né? Ele oferece para tu ficares hooked, mas Claro. depois, para depois tu comprares. Mas depois não houver oferta, não é? Esse é o meu problema Sim, com as tem um lado ajudas. pernicioso que temos que pensar sobre ele e perceber como é que estes instrumentos podem continuar a existir, mas lá está, se calhar com uma visão estratégica, que leve isto em consideração, que efetivamente eu acho que eu partilho da tua opinião, que isto depois cria efetivamente aqui um ciclo vicioso do qual é difícil sair, quando na verdade um negócio deve ser acerca do negócio, não é? É Se construir chega a uma empresa. Às determinada. vezes esquecemos que estamos a Exatamente, construir empresas. exatamente. Hum, Boa, eu acho que já aprofundámos aqui imenso estas questões mais viradas para o investimento. E queria agora, porque isto foi interessantíssimo. Eu, por exemplo, o Cerdeira Home for Creativity, faço já aqui um disclaimer que é um sítio onde eu quero ir já há imenso tempo. Eu não fazia a mínima ideia que estavas envolvido nisto. Hum. Pronto, as coisas maravilhosas de se ir preparar entrevistas a isto é que descobrimos coisas sobre as pessoas que não imaginávamos. Mas tu, efetivamente, tens aqui um conjunto de projetos paralelos a tudo isto. E também já nos deste aqui um resumo no início, mas eu gostava que aprofundássemos um bocadinho mais, não é? Porquê que vais atrás destes projetos paralelos? O que é que eles significam para ti? O que é que estás a procurar preencher em ti enquanto investidor e empreendedor também, a construires um projeto de inovação regenerativa na Serra da Lousã? Tens o projeto também do Silveira Tech, que eu nem sabia que existia e trabalho neste ecossistema, assumo aqui a minha ignorância. Fala-nos um bocadinho sobre estes projetos e o que é que eles significam para ti. Ok. Disclaimer antes de eu falar. Eu e toda a minha família e todas as pessoas que estão envolvidas na Alice Place somos uns lucky bastards, né? Portanto, temos muita sorte por podermos fazer isto. First disclaimer. Mas isso é a realidade. E, portanto, eu posso fazer duas coisas com isso. Ou aproveito ou não aproveito. Acho que não aproveitar é estúpido e acho que é uma falta de respeito por quem não tem essa oportunidade. Ter essa oportunidade e não a aproveitar. E, portanto, isso faz com que nós sejamos, novamente, uns idiotas loucos que quando se colocam, quando encontram alguma coisa que os faz mexer, porque a vida, tu falaste de como empreendedor e como investidor, eu acho que é mais como, como um Como humano que pessoa. vive, Uhum. estás a ver? Isto é a minha vida. Eu não olho para estas coisas como trabalho. O que é que eu ia estar a fazer? Trabalhar numa consultora a ganhar 50.000 € mês? Não me mexe. O que me mexe é fazer estas coisas diferentes. E, portanto, o que acaba por acontecer na nossa família é nós, às vezes, encontramos alguma oportunidade, apaixonamos pela oportunidade e, de repente, começamos a pensar como é que nós potenciamos isto, como é que aumentamos isto, como é que Uhum. mais pessoas chegam aqui, etc, etc. E a Cerdeira é o claro exemplo, típico exemplo de uma coisa desse género, que é uma aldeia abandonada, aliás, era uma aldeia abandonada, completamente em ruínas, na Serra da Lousã, portanto casas de xisto, e uma conhecida amiga da minha mãe foi para lá viver, mandou-nos um postal no Natal a dizer: olha, onde é que nós estamos a viver, espetacular, eles sozinhos ali, pá, é incrível também, muita coragem por terem ido para lá com os teus 2 filhos, venham-nos cá visitar um dia. E nós fomos lá visitar, pá, isto é incrível, isto é espetacular, nós temos que vir cá mais vezes. Então começámos a ir mais vezes. Pá, mas quando a gente vem cá não temos bem qualidade de vida, pá, era bom ter aqui uma casinha, etc. Bora lá reconstruir uma casinha. Então o meu pai, os meus avós e os meus irmãos e a minha família toda reconstruímos a primeira casa com as nossas mãos. Fiz muitos baldes de cimento,
para reconstruir aquela casa, e passámos a ir lá e tínhamos uma casa para ficar e ficámos ali nas montanhas, tão agradável. Epá, mas isto é espetacular, mas temos que trazer amigos também. E era uma zona que, disclaimer, pouquíssimo turismo. Não, as aldeias de xisto. Agora, na altura da pandemia, houve um crescimento tremendo, Sim, aí foi um boom. mas era uma zona quase sem turismo. Estamos a e falar- lindíssima. Isto foi há 20 anos lindíssima. atrás. Pois, portanto, pois, pois. Se calhar não, 20, 15, não sei os números. E portanto pensámos, "Bem, temos de trazer amigos, pá, mas esta casa só dá para nós. Então bora reconstruir mais 2 casas." Reconstruímos mais 2 casas e levávamos amigos para lá. Uau, espetacular, isto é um sítio incrível. E às tantas começamos a dizer, pá, mas nós não estamos lá sempre. Vamos lá quê? 1, 2 vezes por mês? Já era muito. E o resto do tempo? As casas estão aqui a apanhar pó, é um bocado estúpido. Bora alugar. Vamos alugar as casas. E começámos a alugar. Quando começas a alugar, começas a olhar para o Excel, começas a dizer, meu, isto assim, os números não batem certo. Nós estamos a perder dinheiro. Nós, para isto ser sustentável, precisamos de mais casas. Então reconstruímos mais 2 ou 3 casas. E depois olhas outra vez para o Excel e dizer, mas há aqui um potencial. Existem muitos artistas que querem vir cá, e nós tínhamos um evento que era o Elementos à Solta, que basicamente são artistas, artesãos, art and craft, portanto, cerâmica, madeira, pintura, que iam lá e faziam um festival, decoravam a aldeia toda com as suas peças. Pá, isto aqui tem mais potencial, vamos trazer mais artistas, vamos trazer mais pessoas. E foi assim que cresceu a Cerdeira. Portanto, ao longo dos anos nós fomos investindo, fomos criando infraestruturas. Hoje em dia a Cerdeira tem casas totalmente equipadas para as pessoas poderem ficar lá. 1 semana, 2 semanas, um fim de semana, o que quiserem. Tem um polo de artistas onde nós temos oficinas que os artistas vão e ficam lá 1, 2 meses a inspirarem-se na natureza e a fazerem as suas peças de arte. E depois combinámos as duas, que é, olha, tu vais fazer turismo, está aqui um artista de renome que faz cerâmica, ele vai dar um workshop, não queres ir fazer workshop? E portanto tornou-se uma aldeia de art and craft, o Cerdeira Home for Creativity. Lá está, e como nós não paramos, depois pensámos, epá, mas está ali uma aldeia mesmo ao lado, completamente abandonada, maior que a Cerdeira, 3 vezes maior. E se nós fizéssemos lá um projeto de regeneração e tecnologia e levássemos para lá empreendedores para construir empresas? Vamos a isso. Pronto, e é nisso que nós estamos agora. Portanto, reconstruir a aldeia da Silveira com tudo o que nós aprendemos na Cerdeira e com tudo o que nós aprendemos na Olicip Way, desde criação de comunidade, inovação e tecnologia. E nós queremos criar uma aldeia sustentável, que produz a sua própria eletricidade, a sua água, e acima de tudo que tem uma envolvente de cerca de 300 hectares de floresta que nós queremos regenerar. Porquê? Porque está completamente invadido por acácias e eucaliptos, espécies invasoras, que não deixam a flora autóctone crescer. E portanto nós queremos acabar com essas árvores aos poucos, ir plantando árvores autóctones, carvalhos, sobreiros, castanheiros, etc. E criar ali uma floresta realmente digna desse nome, e não um eucaliptal, não é? E é um bocado esse o objetivo da Silveira, trazer empreendedores para trabalhar em coisas altamente inovadoras, AI, blockchain e etc. Mas depois, quando acabas de trabalhar no teu dia, bora ali cortar umas árvores e plantar umas árvores e dar de comer às galinhas e ver a horta e etc. E portanto é um projeto bastante ambicioso. Queremos que na aldeia consigam estar à volta de 200 pessoas, e queremos aumentar a estadia. Não venhas cá um fim de semana, não vais conseguir beber. Pá, mínimo 2 semanas. Ok? E tens aqui coworks, tens restaurantes, tens supermercado, até escola vamos ter. Portanto, traz as crianças. E queremos criar esta nova forma de ver o mundo, a nossa simbiose com a natureza. A importância, nós somos natureza. Esquecemos-nos disso. Nós somos natureza. E, portanto, esta simbiose entre a tecnologia e a natureza, que é uma coisa que não se vê muito. E tudo isto começou antes da pandemia e, obviamente, depois da pandemia, isso ajudou-nos muito a acelerar o projeto. E é nisso que nós estamos. É um projeto a longo prazo, vai demorar alguns anos, mas já temos um base camp, já se pode ir à Silveira, já se pode ver os trabalhos a começar, e eu acredito que vai ser um projeto muito, muito importante para Portugal, para se posicionar no mundo de uma forma diferente, mostrar que é possível fazer e que depois possamos inspirar outras aldeias e outras pessoas também a criar estes ecossistemas Claro. e demonstrar que é possível vivermos da natureza e da floresta sem ser cortar tudo e plantar eucaliptos. Porque é essa a mentalidade em Portugal. Tens um terreno, pá, mete eucalipto, depois cortas, tá. Mas há outras coisas interessantes para fazer. Nós estamos a trabalhar desde fungos, cogumelos, até insetos, produção de insetos, e vamos criar ali um laboratório de experimentação agrícola também, para que empresas nessa área possam ir para lá e possam experimentar tecnologia nova, tecnologia que pode mudar a forma como nós vivemos
para melhor. É um propósito incrível, pá, parabéns. Eu acho que isto, enfim, hoje está a ser um dia aqui em estúdio rodeado destes temas do impacto. Eu acho que ou o caminho é este ou não há caminho, efetivamente, não é? Porque olhamos para o mundo à nossa volta e percebemos que ou nos começamos a ligar em, inequivocamente ao planeta que precisamos para continuar a nossa sobrevivência ou continuar a assobiar para o lado, efetivamente não vai ser uma Sabes, estratégia eu vencedora. até acho que às vezes, por exemplo, eu e o José, o meu pai, até diferenciamos aqui um bocadinho da nossa opinião. Ahm, Um e- bocadinho, vocês às vezes discordam muito. sim, nós discordamos E muito. vem daí uma iluminação que eu É acho que é super genial. importante saber discordar, sabes? Claro, claro, E acima de tudo, nós claro que temos os sim. mesmos valores. E Exato. quando tu tens os mesmos valores que a pessoa, tu podes discordar, não há problema nenhum. Exatamente. E Exatamente. a mim não é tanto salvar o planeta, porque eu acho que nós não vamos destruir o planeta. Eu acho que nós percebemos que é a nossa casa e sim, pode piorar a nossa casa, mas é a nossa casa no último momento. A mim, acima de tudo, é melhorar a nossa qualidade de vida na nossa casa. Ter Uhum. uma casa melhor. Né? Nós podemos ter eucaliptos e depois podemos criar estufas onde nós não saímos para fora porque o ar lá fora é tóxico e nós temos dentro das nossas estufas porque é o ar que nós podemos respirar. Esse mundo poderia existir. Mas eu quero um mundo onde nós possamos andar na rua, nas florestas, né? Onde possamos estar orgulhosos de sair à rua na nossa cidade e não ver só betão. Né? Lembrarmos, nós somos natureza. Yep. Muito fixe. E é isso. Estamos aqui a encaminhar-nos para a reta final desta conversa que já vai longa, mas tão boa. E já falámos aqui de muita coisa que é esperança para o futuro deste, não só do ecossistema de empreendedorismo e de inovação, mas do país, não é? Porque tens partilhado aqui ideias que eu acho que são bastante mais macroestruturais do que só para o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Mas, e é da praxe, e portanto é da praxe, temos que seguir. Terminamos sempre com aquilo que gostamos de retirar também da vinda destes convidados que vêm aqui, que é qual é o caminho para o futuro? O que é que temos que fazer para melhorar no futuro? Não vale a pena ficarmos muito focados a perder tempo no problema, é preciso entendê-lo, mas o foco tem que claramente estar em qual é a solução, qual é o caminho então para o futuro. Qual é que tu achas que é o caminho para o futuro deste nosso ecossistema de inovação e empreendedorismo melhorar cada vez mais para a frente? Hum. Acho que há muitas soluções, nós estamos a tentar algumas. Há outras pessoas a fazer coisas incríveis e também acho que têm um mérito incrível e acho que vão ter resultados espetaculares. Queres Ahm, falar sobre algumas dessas pessoas? Algumas pessoas, olha o que vocês fazem, por exemplo, faz Oh, parte do obrigada. ecossistema, não é? Portanto, todas as pessoas que estão no ecossistema a criar as condições para os empreendedores poderem ir e poderem começar a trabalhar nos seus projetos, trabalhar nos seus sonhos, acho que todas essas pessoas têm mérito. Hum, Alguns têm mais resultados, outros têm menos resultados, mas muitas vezes nem tem a ver com as pessoas que estão à frente, tem a ver com envolventes, uhum. não E é? recursos, tantas vezes. Recursos. Tantas vezes são os É um recursos problema do também, nosso, do que é o nosso nó. país, claramente. Exatamente. Mas eu acho que, se calhar, extrapolava um bocadinho, respondia à tua pergunta de uma forma diferente, Uhum. que é, o que eu acredito que nós temos que trabalhar é a mentalidade. E uma das mentalidades que eu acho que nós temos de trabalhar é percebermos uma coisa base da forma como funciona a nossa sociedade e a nossa economia. E isso tem a ver com risco. Eu acho que se fala muito pouco de risco. Uhum. Quando eu estou a falar de risco não há ninguém que tenha ficado rico com salário. Ninguém. Nenhum dos grandes empreendedores, investidores, eles não ficaram ricos com salário. As pessoas ficam ricas com equity. E atenção, quando eu estou a falar de riqueza, não estou a falar riqueza monetária. Porque o dinheiro não te traz riqueza na tua vida. O dinheiro traz-te liberdade. E se tu estás deprimido e a seguir ganhas o Euromilhões, tu vais continuar deprimido. Ok, as primeiras 2, 3 semanas vai ficar super contente e vais, etc. Mas depois vais ficar deprimido na mesma. O dinheiro só vai exponenciar aquilo que tu és. Uhum. Portanto, eu acho que nós temos um medo de correr risco. E esse medo de correr risco para a criação de riqueza no nosso país e a criação de riqueza das pessoas. Um exemplo claro disso é tu agarrares num empreendedor que está a contratar os seus primeiros empregados e diz: Olha, quanto é que tu queres receber? Eu quero receber 1500 euros. Olha, por acaso não te consigo pagar 1500 euros, consigo pagar 1000 euros, porque pá, as pessoas têm custos, né? Mas eu dou-te equity da empresa. A resposta normalmente é: Não, eu não quero equity. Eu quero é cash, money, money. Né? E eu acho que esta ideia do salário, o salário é uma escravidão. O salário é uma escravidão financeira. É eu dizer:
Se eu tenho um negócio espetacular e quiser contratar pessoas e quiser maximizar o meu lucro, eu não vou oferecer equity a ninguém, eu dou salários a toda a gente, até dou bons salários. Porque no final do ano, quando a empresa tiver lucro, o lucro é todo para mim, Pois. né? E portanto, eu acho que esta questão de corrermos o risco e percebermos que os investidores têm, muitas vezes não, algumas vezes, porque normalmente não têm, retornos financeiros incríveis. Porque eles correm riscos incríveis. Os empreendedores têm recompensas incríveis monetárias, porque eles correm Claro. riscos incríveis. Portanto, nós temos que conseguir trazer esse risco mais para baixo na cadeia, para baixo entre aspas, para que mais pessoas Claro. consigam aceitar salários. Premiá-lo, não é? Premiá-lo mais Porque pela não nossa há um sociedade. alinhamento de incentivos. Repara, eu dou um exemplo, eu gosto de dar muito um exemplo muito simples, que é o exemplo do café. Eu chego a um café, sento na mesa e digo assim: desculpa, é um café, se faz favor. O empregado vem, vou trazer um café. E traz-me um café. O incentivo do empregado não é fazer-me um upsell de outra coisa qualquer. Mas o do dono do café é. O dono do café quer vender mais. O que o dono do café gostava que o empregado fizesse fosse: olha, quero um café excelente, mas olha, nós temos ali uns pastéis de nata, fresquinhos, que nós acabámos de fazer, pá, não quero um pastel também? E ele: sim, já agora também pode ser um pastel. Para o dono do café é isso que ele quer. Mas para o empregado é indiferente. Venda ele o pastel de nata ou não, ele vai ganhar o mesmo salário. E já agora miserável salário. Pois. Não é? E portanto os incentivos não estão alinhados entre os donos das empresas e os empregados ou os colaboradores das empresas. E para nós fazermos crescer o nosso ecossistema, temos que crescer a mentalidade das pessoas que vão procurar um salário. Digam assim: mas como é que eu posso alinhar mais os meus interesses com os teus? Qual é o teu objetivo para esta empresa? É? Se eu conseguir atingir este e este objetivo, posso receber um prémio por isso? Claro. Né? Como é que nós conseguimos alinhar os nossos incentivos? Essa é a ideia mais forte que eu tenho estado a defender. Que é: nós temos que alinhar os incentivos entre todos os players do ecossistema, todos os stakeholders, desde fornecedores a clientes. Né? Porque na verdade, quando tu vais comprar, imagina, tu dizes assim: preciso de fazer um website para converter mais clientes para o meu podcast. Tu vais ter uma agência, a agência diz: ok, a gente faz-te um website, 5.000 euros. Diz: epá, 5.000 euros? Ok. Tu pagas os 5.000 euros, eles entregam-te o website, o risco deles acabou. Eles não têm risco nenhum. Se tu converteres mais clientes para o podcast ou não, para eles é indiferente. Eles já receberam os 5.000 euros. Claro. Eu preferia dizer assim: olha, faz-me um website, eu pago-te 1.000 euros agora, e por cada novo podcaster que vier, ouvinte que vier para o meu podcast do website, eu vou-te pagar mais 1 euro. E tu passas a ter, a agência passa a ter equity no teu negócio. Significa que se tu cresceres e tornaste o maior podcast do mundo e tiveres 1 bilhão de ouvintes, Ganham eles todos vão com ganhar isso. 1 bilhão de euros. Claro, claro. Mas isso implica eles correrem o risco e não simplesmente passarem o risco para ti. E é este tipo de dinâmicas que eu tenho andado à procura, porque é isso que nós fazemos, né? Nós chegamos a um empreendedor e não dizemos: vou-te ajudar. Não, toma 100.000 euros, risco meu, dá-me equity. É por isso que eu não faço empréstimos. Já tive empreendedores vindo ter comigo: se és um empréstimo de 50.000 euros, eu consigo-te retornar 150 em 3 anos. Mas já é delusional, é muito pouco provável que isso aconteça. Mas isso não me interessa. Eu digo: mas porquê que isso me interessa? Eu quero é ter os incentivos alinhados contigo, que é para, se tu cresceres, eu Claro. também vou crescer. E se tu falhares, eu também vou falhar. Portanto, bora alinhar incentivos. Essa é a minha Uma mensagem. visão super comunitária, não é? De que efetivamente, se olharmos para as coisas de forma mais partilhada, crescemos todos. Yeah. Quando correr mal, corre mal para todos. Já- Mas já- se correr bem, também corre bem para. Isso é verdade. E a grande crítica a esta ideia é: mas não é só lucros, também há prejuízos. Certo, ok, mas nós podemos encontrar formas de proteger as pessoas, Claro. não é? Claro. Que não conseguem segurar esses prejuízos, de outra forma, alinhando os incentivos de outra forma. E já agora só um último ponto sobre isso, porque estavas a falar sobre um bocado democrático, não é? E para as pessoas que são um bocado anticapitalistas, e dizem: as empresas vão mandar nisto tudo. Eu acredito que isto que eu estou a dizer dos alinhamentos de incentivos é um movimento completamente de esquerda socialista. Porque isto é democratização da riqueza. Se nós formos ver os números, os ricos são cada vez mais ricos, os pobres são cada vez mais Verdade. pobres. O Portanto, não me fosso venham está-se com a essa agravar questão cada vez do mais. capitalismo. É colocar os maiores, maiores ainda. Isto que eu estou a dizer é redistribuição de riqueza. E eu acredito que o nosso trabalho como investidores, nem só o nosso, de todos os investidores, especialmente os venture capitalists, que têm fundos e onde têm pessoas muito ricas que colocaram dinheiro no fundo para eles investirem, eles estão a fazer redistribuição de riqueza. Porque quando um empreendedor que acabou de sair da universidade, que os pais não tinham meios para ele conseguir, para o ajudar a criar uma empresa, recebe um investimento de 1 milhão de euros de um VC, para ele receber um salário, para ele pagar salário a outras pessoas, isso é redistribuição de riqueza. Yep.
Estás a perceber? E às vezes é só porque às vezes tenho estas discussões com pessoas mais de esquerda, que eu também tenho um passado familiar mais de esquerda, mas eu acredito que esta ideia do alinhamento de incentivos é um movimento de democratização, de fazer as pessoas viverem melhor, mais pessoas viverem melhor. Que bela maneira de terminarmos esta conversa, Tocha. Boa, Muitíssimo obrigada pela tua participação, foi obrigado. incrível. E muito obrigada também a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Espero que voltem para o próximo episódio e até breve.